meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Castelo de Areia, o podcast que constrói e reconstrói a saúde das nossas crianças. Vocês sabem, maternidade, paternidade, de forma mais leve, mais descomplicada, sem mitos, só baseado em evidência científica. Eu sou a doutora B, pediatra, e tô aqui com a minha dupla, a doutora Jéssica Pinha. Fiel escudeira, né? Sempre. Sempre, forever, quebrando os tabus. Outro fiel escudeiro da doutora Jéssica. É verdade. É o nosso convidado de hoje, mais do que especial. Nosso convidado mais do que especial. Apresenta aí, Jéssica. Não, porque, obviamente, né? Além dele ser um pediatra, um pneumopediatra, ele é pai do Guilherme, que é meu afilhado. Olha só. Né? Então é fiel escudeiro mesmo, mais tranquilo, né? É fiel escudeiro. A gente tá junto nem tudo, né, amigo? Em tudo, pra tudo. Então, na saúde e na doença. Na saúde e na doença, literalmente. Na riqueza e na pobreza, é quase um casamento. Calma aí. Seja muito bem-vindo o nome do nosso convidado, doutora Jéssica Pinha. Doutor Rafael, eu esqueci, eu fiquei tão emocionada. Jéssica. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael Galvão, ao nosso podcast. Não, obrigado, meninas. Areia. Obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser um prazer falar de uma forma mais simples e mais direta para o paciente. É como eu faço isso no consultório. Porque tem muito mito relacionado ao quadro respiratório, principalmente ao quadro de tosse e asma, que tem mito que a gente tem que desfazer, porque asma é uma doença que tem total controle. Então, e não é esse só o meu mito, objetivo né, aqui, Rafa? Tabus também, né? Crendices, Sim, né? crendice. Passar tartaruga embaixo da cama, Socorro, cebola gente. no pé. Barata, da barata. Essa eu não conheço. Não? Essa da barata Ai, eu não conheço. É meio Gente, nojento. vocês são de... Aqui, vocês estão entregando a idade de vocês, tá? Vocês Quando eu tiver a dois, idade do ó. Rafael, eu vou contar da barata pra você. Gente, sem brincadeira, esse podcast eu acho que é um dos mais importantes, né, Jéssica, que a gente já fez. Vamos falar aqui de tosse e asma. E que criança nunca passou por um momento de tosse, que pai nunca ficou desesperado com uma criança tossindo. O que é isso? Aquela tosse que persiste por longos períodos. Tossiu, né? Quem nunca Exato. tossiu na vida que atira verdade. a primeira pedra. Exatamente. E aí, Rafa, eu acho que a gente podia começar falando de fato sobre a tosse. E aí, a tosse é a grande vilã? A tosse quer dizer que tá Que sempre é tudo tosse? ruim? O que é tosse? Então, na verdade, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro que tosse não é uma doença, tá, galera? Tosse é um dos mecanismos de defesa que a nossa via aérea tem para evitar que aconteça alguma coisa. Evitar uma pneumonia, evitar uma aspiração de corpo estranho. Então, quando a gente engole e engaja com alguma coisa, a primeira coisa que o corpo faz é tossir. Perfeito. Porque o objetivo do Perfeito. corpo é botar para fora. Tanto que quando eu falo com meus pacientes é o seguinte: a gente não tem que se preocupar com a tosse. A gente tem que se preocupar com o que está causando a tosse, porque a gente não pode tratar só o sintoma, tem que tratar a doença que está causando. E várias doenças causam tosse. Asma, rinite, bronquiolite, sinusite, alergia. Então, a gente tem que tentar entender o que a tosse quer dizer pra gente, ao invés de tratar só e pegar um xaropinho qualquer Isso é muito e fazer. bom, Rafa. Porque a tosse ela Tem pode ser muito- boa, né? Não, e tem Sim. muito paciente, às vezes, que só manda assim, né? Ah, a criança tá tossindo muito. Mas, gente, existem vários tipos Vários de tipos de tosse. tosse. Né? Vários mecanismos de tosse. Eu vejo uma coisa ótima. Eu adoro essas perguntas que eu recebo dos pacientes no WhatsApp. Está tossindo, não sei o que fazer. Aí nem eu. Nem eu. É Eu isso. não sei o que fazer. Dos mesmos criadores. Dos mesmos Muito criadores, bom, né? Muito bom. Gente, isso é importantíssimo. Então, assim, tosse não é tudo igual. E é isso, né? Ah, a minha prima tá tomando esse remedinho aqui, aí eu tô dando pro meu filho. Aí você vai ver o remédio, né? Que o remédio não tem nada a ver com nada Com pra nada. tosse do seu filho. Então, assim, tomem cuidado com isso também, Você sabe né? o que eu recebo também? Eu não sei se você recebe isso. Doutora, tá tossindo, eu tenho esses. Aí a pessoa tem quase uma farmácia. Sim. Aí eu falo, nossa, você tá abrindo uma O que eu farmácia? brinco com os pais é Várias assim: caixas de vários remédios. toda família que uma criança que é uma tossidora crônica, que a gente chama, tem uma farmácia em casa. E vai dos mais simples xaropes até o famigerado corticoide oral, que é um problema. Eu tô Que numa não batalha, é xarope. que eu tô numa batalha contra, porque não é xarope. É um corticoide, ele é um Nossa, remédio sim. líquido. Tem seu efeito? Tem. Tem sua utilidade? Tem. Mas o problema é que ele não pode ser usado toda hora, gente. Porque isso causa problema para a criança no médio a longo prazo. A gente pode causar osteopenia, que é fraqueza dos ossos por perda. A gente pode causar insuficiência adrenal, uma glândula que a gente tem no corpo que produz o cortisol, ela para de funcionar. Então a E gente aí tem que ter toda a muito parte cuidado. hormonal, né? Fica Catarata, toda desregulada. Pressão Catarata. alta, obesidade, Exato, obesidade. diabetes, olha quanta Gente, coisa. olha a É importância disso, né? Esses famosos remédios aí de corticoide. Tem Retardo tantos. de crescimento, Tem uma tantos. baixa Tantos. estatura. Nossa, né? esses remédios, Nossa, eles não são isso aí que o Rafa tá falando, né? Ah, eu vou usar que tá tossindo, vou dar toda hora. É isso. Pelo amor de Deus, a gente É a isso. gente sabe aí o que só que a gente acontece. sabe o que a gente passa na vida a longo médica. prazo. E com isso é uma certeza. batalha até porque já que a gente vai falar de tosse e asma, todo dia 6 de maio, que é o dia de conscientização da asma,
existe o lançamento do GINA, que é um guideline, que é um protocolo mundial de asma. Chique, né? Um E, guideline. desculpa. É um protocolo mundial de asma que eles enfatizaram a luta contra o uso do corticóide oral o tempo todo. Tanto que quando eu fui no último congresso fora daqui, é uma coisa global. Não é um fenômeno brasileiro. No mundo todo usa-se corticoides em suspensão para qualquer tipo de tosse. Foi disseminado isso, né, Rafa? Foi disseminado propaganda, isso é né? mais um tabu que a gente tem que quebrar, né? Exatamente. Para mim é um dos principais. E, Rafa, conta pra gente, então, assim, quando é que... Você falou da tosse e tal, a gente já sabe. Mas quando é que eu tenho que começar a me preocupar né, com a tosse, né? Então, na verdade, primeiro a gente tem que identificar uma coisa básica. Se a tosse ela é encatarrada ou é uma tosse seca. É o que a gente chama da tosse expectorante, que é uma tosse boa, que a criança tá botando o catarro para fora. Isso é sempre bom. Ou se a tosse é uma tosse seca, curta e persistente. No caso de uma tosse expectorante, eu vou muito pro básico, tá? É água, a criança tomar água, ingerir, aumentar a ingestão de líquido e lavar nariz. Ponto. Perfeito. Agora, na tosse... Nunca subestime uma boa lavagem nasal, né? Lavagem Boa nasal... hidratação e alimentação saudável. A gente só tem que sono ter de qualidade um sono de e qualidade. brincar ao ar livre também, né? Sim. Bom, isso tudo é saúde, E gente. a gente tem que ter um cuidado com a lavagem nasal também, que lavar o nariz com altos volumes pode levar a otite, a amidalite. A gente tem que ter cuidado com o volume. E na tosse seca, constante, persistente, que a criança, quando corre, tosse, quando vai brincar, cansa, mas vamos falar da tosse específica, mas quando tá brincando, ela para tossir, isso é um sinal de que ela tem que procurar um pneumologista. Nossa, Isso sim. são sintomas de asma. Chegou, e quando Fica a criança cansado, né? Começa acorda vai no meio no pula-pula, da... né, Rafael? Vai no pula-pula, sai tossindo. Pô, tossindo. tá Ou esquisito. quando a Isso, criança sim. acorda no meio da noite tossindo. Que é o Sim. que a gente chama dentro da pneumologia de despertar noturno. É o principal sintoma da Nossa, asma. em eu criança. recebi um paciente semana retrasada que foi assim, a mãe falou assim, doutora, eu já não sei mais o que eu faço. Essa criança não brinca porque não para de tossir. À noite a gente não dorme, meu marido tem que ir pro outro quarto porque ela não para de tossir. Não é isso? Fica cansado o tempo todo. E assim, é o que a gente tava falando, né? Isso não é o normal. Não. Né? Tem que De mandar jeito pro nenhum. Rafael nessa hora, né? Exatamente Pode isso. mandar. Tem que mandar pro referência mesmo, É né, verdade. gente? Então, tem que ter a qualidade de vida. Isso a gente não pode se acostumar, porque a criança tá sofrendo e vocês também, né? Você sabe uma outra situação também, Rafa? Essa é uma dúvida minha, tá? Tá. Assim, quando é que a criança tá rindo muito e ela começa a chiar, também é um problema? Já acontece isso? Aconteceu comigo agora que eu tô uma criança asmática. A tosse... Tinha ataque de riso, acabava... Então, a Não tosse, posso nem rir, quando cara. ela Vamos ser vem felizes, a gente depois não pode ser do feliz. riso, ela é um sintoma de asma. Da mesma forma que a gente tem a tosse causada pelo exercício físico, o riso também pode causar uma crise de asma. Então, a pessoa que ri muito e tosse depois, a gente tem que pensar ela deve ser Rafa, asmática sim. E aí Em qualquer idade, eu tá, quero gente? Não fazer é só uma criança. piadinha. eu vou depois. eu vou fazer uma pergunta importante. Eu tinha essa Deixa eu fazer uma piada. piadinha, então, rapidinho, por favor. Então, rir nem sempre é o melhor remédio. Eu não vou nem responder, galera. Desculpa. Tá bom, gente, ela parou aqui pra fazer Parei, isso. acabou, Agora a gente continua. vamos voltar aqui. Ô, Rafa, e assim, da onde vem a asma? Por que que uma criança tem asma? Então, na verdade, a gente tem que entender primeiro que a asma é uma doença inflamatória, né? E isso foi um conceito novo que veio do ano passado, que a chance da criança ser asmática, ela não vem quando a criança nasce, ela vem desde a gestação. Uma mãe que é exposta a um ambiente em que tem fumaça, ou a mãe que fuma durante a gravidez, a mãe que tem uma alimentação rica em gordura, ou uma mãe que ganha muito peso durante a gravidez, esses fatores influenciam na formação do pulmão da criança. Cara, Porque a partir do momento em que a mãe ela tá acima do peso, Também. isso são estudos europeus, que eu faço parte do Comitê Europeu de Respiratório. Ai, que muito chique. Eles ele, né? dizem que- Desculpa, dá um autógrafo, Rafael, aqui. A mãe que tá muito acima do peso durante a gravidez, a célula já é mais envelhecida. Então, quando ela vai formar o pulmão da criança, o pulmão já é um pulmão mais envelhecido que fica mais suscetível a ter a ser asmático. E além disso, o que pode gerar um bebê asmático? Por exemplo, infecção pelo vírus sincicial respiratório, que é o vírus mais comum, não o único da bronquiolite. Ou uma infecção pelo rinovírus, que é outro vírus que causa O bronquiolite, coronavírus tá são bravo. fatores de risco para um paciente se tornar um asmático no longo prazo. E além disso, fator genético. A gente tem entre 80% e 90%, se a gente tem um caso de alergia de asma na família, principalmente a mãe, ou uma família que tem história de atopia, Sim, dermatite sim. atópica, rinite alérgica e tudo mais, a chance da criança ser asmática é maior. Mas a asma é uma doença inflamatória. Mas por ser uma doença inflamatória, a gente não vai tratar com anti-inflamatório. A gente tem que focar na via aérea, no pulmão. Perfeito, Tratando o pulmão, Rafa. essa criança fica bem. Eu acho que isso é uma dúvida muito comum dos pais. Você explicou perfeitamente, né, Eu acho Jéssica? que essa questão do cigarro também é muito impactante Sim, na é uma- saúde da criança. Não da criança, mas todo mundo, né? Sim, na verdade, porque a gente aprende muito na faculdade e na vida que
O problema é a poluição fora de casa. Mas, gente, a poluição dentro de casa também existe. E a poluição dentro de casa é o quê? Vape Uma casa... também, Rafa. Vape, cigarro. O vape agora é um problema sério, muito sério. Vamos fazer um podcast Não, sobre nem para isso. adolescente, para criança. Mais, A gente vê que no Brasil a data de início para vape é de 3 a 14 anos. Então ali é um problema do pediatra. Total. E não é mais um problema do pneumo de adulto. Ele é um problema do pneumo. Tanto que dos meus pacientes que têm mais de 10 anos, quando chegam no consultório, eu já converso com eles sobre vape. É porque ali vai ser a introdução ao vape daqui a pouco, né? É isso. Porque... E os estudos estão falando cada vez mais sobre isso, né, Rafa? Sim, e a gente tá vendo que as crianças... E na Itália, que foi um país que me chamou muita atenção, aí o início de uso é 10 anos. Caramba. Para vape. Então, gente, mas isso não é novidade pra ninguém. Então, o meu avô, que faleceu de câncer de pulmão, ele começou a fumar com 9 anos de idade. É isso. Então, assim... Não, mas é meio aterrorizante a gente pensar em uma criança com 10 anos com um vapor na mão, né? Sim, é meio bizarro isso. Mas a gente pensar essa questão do seu avô, Jéssica, antigamente usava-se a evolução da medicina. Eu sou um aficionado pela história da medicina. A evolução da medicina mostrava que antigamente tratava-se asma com cigarro. Que loucura. Como é que os estudos vão mudando ao longo dos anos? A medicina é uma constante evolução. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atualizado. É isso aí, Rafa. Perfeito. Nossa, arrasou muito. Informação liberta. E Rafa, aí outra coisa também, né? A criança que tem asma. Eu diagnostico fazendo um raio-x. Minha criança tá chiando toda hora. Eu tenho que fazer raio-x nessa criança, Rafa? Não precisa. O raio-x, na verdade, gente, o raio-x, ele é muito mal utilizado. E eu passo isso muito pros meus alunos da graduação. Que uso muito se você vai pedir um raio-x, sabe o que fazer se ele vier alterado, mas sabe interpretá-lo também. Porque um raio-x mal feito, um raio-x com uma indicação errada, te leva a uma conduta equivocada. Uma criança com asma precisa de raio-x? Não precisa. O diagnóstico pneumonia no consultório sem raio-x. Também não precisa. Porque o diagnóstico é clínico, né? Eu posso até falar o nome desse paciente. Falei, Miguel foi lá com febre alta, prostrado, eu escutei. Expectoração, diagnóstico em base. Eu falei, gente, não vou radiografar, isso é pneumonia. Tem muito essa cultura, né? Tem muito essa cultura do exame de imagem de ter que não, né? O contrário disso. E quando eu falo até pros alunos, eu falo assim, a asma é um diagnóstico totalmente clínico. A gente tem critérios clínicos, a gente tem critério clínico para menor de 5 anos, para de 6 a 11 anos e para maior de 12. A gente tem outros exames que a gente pode pedir para confirmar o diagnóstico, que é a prova de função pulmonar, mas ele é feito em crianças acima de 4 para 5, se a criança tiver um bom entendimento, porque é um exame de dificílima realização. E nem todo mundo faz em criança. Então, achar um lugar que faz em criança já é difícil. E a partir desse ponto, ter esse exame com uma boa qualidade técnica e tudo mais já é difícil. Então, e quando é que a gente manda a criança com asma para emergência, Rafa? Para emergência, na verdade, se o paciente já tem um diagnóstico... Quando é que eu atendo no consultório? Quando é que eu mando para emergência? O que eu faço com a minha criança que é asmática, que eu sei que faz medicação, que a gente classifica a asma, né? Gente, outra coisa, né? A asma, a partir de quantos anos, né? É asma, não é asma? Então, eu posso falar asma? Então, isso vai até falando aí, Rafael. Tu fala pra caramba, continua falando aí, por favor. Falo muito mesmo. Assim que a gente gosta. Eu tô picante hoje. Esse protocolo mundial que saiu, pela primeira vez ele definiu em escrita os critérios diagnósticos de asma em crianças menores de 5 anos. E maiores do que 2, porque isso foi uma confusão que deu danada, porque maior de 2 anos que continua chiando é um bebê chiador, tá, gente? É um lactente sibilante. E o tratamento é muito parecido com o da asma, mas não é asma. A gente considera a asma clinicamente acima dos 2 anos. Tá? Dos 2 para 3 ali, a gente considera o bebê que continua chiando depois dessa idade. Então, tendo esses critérios, a gente diagnostica nos menores de 5, clinicamente. Eu, particularmente, não gosto de dar o diagnóstico clínico, porque a asma na infância, ela tem o que a gente chama de uma remissão, que a asma ela é uma doença que adormece ao longo da vida. A criança eu sou prova viva disso. Né? A criança pode ter asma ao longo na primeira infância, ou na segunda, né, ali com 4, 5 anos, parar de ter sintomas e voltar a ter sintomas com 14, 15. Total. Na gravidez, né? Mas a gravidez é uma causa por compressão do diafragma. Então, a gente tem que entender que a asma é uma doença que, para levar para emergência, quando seu filho é asmático, quando é que você vai levar? Todo paciente asmático, ele tem que ter um plano de SOS feito pelo pneumologista e, obviamente, que esse paciente ele tem que começar... A hipótese diagnóstica começa no pediatra, né? Então, que é o pediatra que encaminha para o pneumo. Né? E a partir desse protocolo de SOS, que é feito com o broncodilatador, tem vários nomes aqui no Brasil, tá? O salbutamol é a substância química, famoso, mas a gente tem... né? A bombinha famosa, que é a bombinha, que a gente tem o Aerolinha, Aerodine, Aerogold... Eu quero te fazer uma pergunta depois. Aerolinha, Aerodine, Aerogold, tem milhões de marcas e essa criança tem que ter esse protocolo.
Se a criança está com sintomas de crise de asma, que são crise de tosse seca sem parar, fala entrecortada, que a criança que não consegue falar uma frase completa, ela fala, meu nome é Rafael, e vai parando de falar ao longo disso. Isso, gente. A partir também, a criança, você olha para a criança, ela tá ofegante, porque é difícil contar a frequência respiratória numa criança. Ainda mais se a criança estiver chorando, ou tiver acabado de correr, ou tiver acabado de ter uma crise de tosse, você não vai contar. Você diagnosticou essas 3 questões, ou uma das 3, pega o SOS e faz. Passou até 60 minutos, você pode aguardar em casa. Se aguardou em casa 60 minutos, a criança continua com esses sintomas, emergência. Porque eu sou um pneumo que sou contra a criança fazer o que a gente chama de série, que é fazer o Aerolim o salbutamol 3 vezes em casa. Porque isso dá efeito colateral, o remédio tem um efeito rápido, mas ele eleva a frequência cardíaca, então eu não gosto, nenhum paciente meu faz. Sim. E no consultório, e além dessa questão, né, do salbutamol, ele tem que estar com a medicação dele feita corretamente, né? Que é o corticóide inalatório e o principal, com uma técnica inalatória adequada. Porque uma coisa isso é muito importante. Uma coisa é eu chegar para alguém e passar um xarope, como a gente falou mais cedo, ou passar um comprimido, que é só engolir. Né? Uma bombinha, às vezes, a pessoa nunca viu na vida. Então, eu tenho que perder tempo, né? Passar uma parte da consulta. Deixar um tempo reservado passar uma para parte da consulta explicando como é que funciona uma prova de função, como é que funciona o remédio. Rafa, e você tem algum... a gente sabe que as crianças precisam fazer o espaçador, né? Sim. Com a bombinha. Por que elas precisam fazer esse espaçador? Explica para os pais. Porque, na verdade, qual o motivo do objetivo do espaçador? A criança ela não consegue regular a respiração para que na hora que ela faz a bombinha direto na boca, que também não está sendo muito indicado para adulto, o remédio ela tem que fazer uma inspiração forçada e jogar esse remédio para dentro. Senão ele vai parar todo na garganta e vai dar sapinho. Nem a criança, nem o adulto, tá? Então, por isso eu não consigo não também. Então, por isso que está sendo indicado para o adulto agora o uso de espaçador. E existe espaçador para adulto. Que legal. Existe? Existe, que é um espaçador menor. Isso. Então, o espaçador ele serve primeiro. Você não tem que tirar a válvula, porque a válvula, a partícula entra e não consegue pra criança voltar. E não volta, ela para ali, então a criança fica respirando. E ela tem que ter uma respiração de 10 segundos. E um detalhe só rápido. Na hora de fazer qualquer medicação inalatória, e pode ser nebulização também, só que a nebulização na asma não tem tanto efeito, porque ela não atinge a pequena via aérea, ela não vai lá embaixo, a criança não pode estar chorando, tá? E nem deitada, ela tem que estar sentada, porque se a criança estiver chorando, o remédio não vai chegar onde tem que chegar. Ela tem que estar calma, tranquila, serena, e aí fazer a medicação. Então aí, gente, é a imaginação dos pais, né? Aí vai brincar de pular na frente da criança. Aquele pirulito que colocam na ponta do vai ficar brincando. Aquele vídeo do chinês que botou um pirulito, aquilo foi espetacular, mas estraga, aquele né? cara é um gênio. Mas estraga porque você não tem absorção total. E a nebulização, se a gente for falar rapidinho de nebulização, a técnica dela é muito complicada, porque se a gente, por exemplo, afasta a máscara do rosto 1 centímetro, 80% de qualquer remédio que você bota ali dentro vai pro ar. Já dispersou, né? Já dispersou, não vai pra criança. Eu acho que a partícula é grande, né? Sim. Aí cai. E assim, aí o que vem, até o que o Rafa falou, né, gente? A asma é uma doença que ela tem que ser controlada. Não existe também isso da criança ficar usando só essa bombinha na hora da crise. Ela precisa acompanhar com um especialista, porque é um tratamento a longo prazo, né? Você precisa fazer medicação pra controle, né, Rafa? E essa bombinha, Rafa, ataca o coração? Não. As mães ficam apavoradas. Eu vou fazer de novo. A Aerolim já tá 5 dias fazendo essa bombinha, esse coração. Então, tanto que a gente tem... Pra eu explicar isso, só falar um conceito rápido. É a questão da bronquite. Rafael, rápido, seja rápido. Juro que é rápido. É da bronquite e da asma. Qual é a diferença de bronquite e asma? Gente, na verdade, é a mesma coisa. É que uma coisa é eu chegar pra alguém e falar, olha, seu filho está com asma. Nossa, a gente falou exatamente isso, A partir disso pra frente, a pessoa não vai ouvir nada que eu tô falando. É como se fosse uma sentença, né? É porque... É uma sentença. Foram anos e anos e anos de mitos relacionados à asma em que é difícil você tirar. O meu objetivo é fazer isso. Mas a asma é uma doença que a pessoa tem crise de asma, que é a mesma coisa de crise de bronquite. Isso então, aí. quando a gente vai tratar, a gente fala, a bombinha acelera o coração. Acelera, sim. Só que esse efeito cronometrado acaba em 15 minutos. Ela não faz mal absolutamente nenhum ao coração. Só que tratar a crise, tratar a doença só com a medicação, só com salbutamol, não vai tratar. Você vai tratar a crise, mas a doença vai continuar lá. Exatamente. E aí que vem o primeiro e primordial mito relacionado ao tratamento da asma. A bombinha vicia. Não, a bombinha não vicia. O que tá acontecendo é que o tratamento tá errado. O tratamento é com corticoide, não é com Aerolim. Aí você usa o corticoide, também não é por longo tempo, é geralmente de 6 a 9 meses na primeira avaliação, depois você vai diminuindo até tirar e ver se a criança consegue ficar sem. Porque, e o asmático, ele também, uma coisa que ajuda muito é exercício físico, atividade física.
Não existe atividade física que o asmático não possa fazer. É mais um mito que a gente acabou de quebrar agora, né? É. Porque a gente fala que não, tem asma, não sei o que, não pode fazer nada. A asma, a criança tem que fazer uma atividade física porque ela tem que melhorar o condicionamento cardiopulmonar dela. E a obesidade piora a asma, né? Muito. A obesidade é um processo inflamatório constante em que você piora. Tanto isso que a gente tem a correlação do intestino-pulmão. Uma inflamação intestinal pode levar a uma crise de asma. Então aí entra a parte alimentar. Por isso da importância do pediatra de orientar uma alimentação adequada, sem embutidos, sem alimentos inflamatórios, sem muita besteira, porque uma criança acima do peso ou uma criança que tem uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados vai ter uma inflamação intestinal que vai gerar um processo inflamatório pulmonar, ou seja, crise de asma. Muito bom, gente. Rafa, Cara, muito bom isso. Super aula que você tá dando aqui pra gente. Calma aí que a gente ainda não acabou aqui, não. As perguntas a gente vai até passar, né, Jéssica? A gente vai passar as perguntas, porque não vai dar tempo de fazer as perguntas. Mas a gente já acabou respondendo, né? Sobre tosse, sobre tratamento, né? Outra coisa que eu ia te falar de asma também, né? Importantíssimo, gente, a gente lembrar sobre prevenção. Inclusive, aqui entra a vacinação. Sim. Né? Influenza, porque né? vírus, né? Bactéria, isso tudo aí também pode acabar desencadeando as crises, né, Rafa? Sim, na verdade, porque assim, como o pneumo, ele vai para subespecialização da pediatria, é difícil a gente começar um esquema vacinal, né? A gente já pega a criança que ou já terminou ou tá começando, então manter o esquema vacinal completo é básico, tá? Primeiro que é um direito humano, a gente tem no Brasil o melhor Programa Nacional de Imunizações do mundo. Aquele tem que, né? Tem que. É o básico. E assim, as vacinas que eu principalmente, olho todas, mas as que eu principalmente fazem parte para pneumologia. Isso. É a vacina da pneumonia, que não é só para pneumonia, é também para meningite. Aí só um dado rápido, fugindo um pouco do assunto. O maior causador de meningite ano passado foi o pneumococo. Que é prevenível pela vacina da pneumonia. Eu perdi um paciente. Exatamente. Um paciente morreu de Nunca mais esqueço desse da Jéssica. A Betina foi comigo lá, né? Não, é uma coisa horrível. Então é a vacina da pneumonia que, de acordo com o secretário do Ministério da Saúde que estava no Brasileiro de Infectologia Pediátrica, a vacina do Programa Nacional de Imunização vai mudar. Já está em consulta pública para a pneumocócica 15 valente. Que é uma excelente vacina, para mim é a melhor. Eu olho muito a vacina da gripe e a vacina da gripe, um dado importante, foi até falado numa aula que eu estava ontem, em que, com o Safad, que é um infectologista, né, tanto do Ministério da Saúde, renomadíssimo, em que, gente, a vacina do posto, ela é completa, ela é trivalente, porque a do particular, ela tem 4 sorotipos. Esse 4º sorotipo, que é do influenza B, ele já está praticamente desaparecido do Brasil. Então, tomar a vacina no posto, ela é boa, ela é completa, ela vai proteger da mesma forma. Ela é de graça, não né? deixa de tomar, né? E agora aqui o Rio liberou para todas as idades. É só chegar no posto e tomar. Então todo mundo tem que tomar. Isso é importante esse dado, que o Rio, isso aí, liberou para todas as idades. Gente, todas as idades. E outra vacina que eu olho é a vacina do Covid. Gente, a vacina do Covid é uma vacina segura, é uma vacina que nenhuma vacina é 100% eficaz. A gente tem que entender que mesmo vacinada a criança pode ter a doença. A questão qual é? A vacina, ela impede a forma grave da doença. Esse é o objetivo. Cara, eu falo sempre isso. Então, tem que ter a vacina do Covid. A vacina do Covid, a vacina do Covid é uma vacina segura, super segura. Ela tem que ser feita nas crianças, porque, gente, a pandemia não acabou, não, tá? Existe criança morrendo de Covid ainda. Ah, mas são poucas. Vai falar para uma da família ali que perdeu por Covid. Exatamente. Mas já a família que perde a criança é que sabe, gente. Né? Quem perde o seu é que sabe o sofrimento então assim, que gente, vacinem-se, né? Sim. Vacina salva a vida. Vambora. Rafael, para de falar, Nossa, cara. gente, aqui a gente vai ter que ter parte 2 com o Rafa. Foi maravilhoso. Foi muito legal. Rafa, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Agora, deixa sua mensagem final aí, Rafa, pra gente construir o nosso castelo. Colocar mais um grãozinho de areia no nosso castelinho. Eu gosto muito de deixar uma seguinte mensagem final pros meus pacientes no consultório. Que eu plagiei e roubei da minha staff, doutora Alessandra Nunes, que é uma excelente pneumologista também. O objetivo de todo pneumologista é deixar a criança brincar sem cansar. Perfeito. Nossa, que bonito. Perfeito, esse é o nosso objetivo de vida. Vamos fechar com essa chave de ouro aqui, hein? Ó, foi um prazer, Rafa, estar com você hoje. Vamos deixar o arroba aqui no Instagram, @doutorab.pediatra. @doutora Jéssica Pinha. O meu é doutor_dr_Rafael Galvão, sem acento. E @clinicabi.pediatria. @espaço vida 3 _. Foi um prazer, gente. Até a próxima. Mas acho que rapidinho, antes de acabar. Salva, compartilha, manda pra todo mundo. Porque eu acho que hoje a gente conseguiu
realmente Trazer informação de qualidade. com acolhimento, ciência e diversão, né? Diversão. Que bom, Até a gente. próxima. Até Valeu, a próxima. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.